Considere a física de uma carga de profundidade. É um dispositivo brutalmente simples, um tambor de metal cheio de explosivos, geralmente TNT ou Torpex, com um mecanismo de detonação ativado por pressão. Você ajusta a profundidade desejada, joga o tambor na água e espera. Enquanto o tambor afunda, a pressão aumenta. A cada 10 metros de profundidade, mais uma atmosfera de pressão comprime o mecanismo. Quando atinge a profundidade programada, um diafragma de metal cede e aciona o detonador. A explosão que se segue não é como uma explosão no ar. No ar, a energia se dissipa em todas as direções, absorvida pela compressibilidade do meio. Você pode estar a 50 metros de uma granada e sobreviver. Na água, não há compressibilidade. As moléculas estão tão próximas que a energia não tem para onde ir. Ela se propaga como uma onda de martelo líquido, mantendo força letal a distâncias que seriam seguras no ar. Uma carga de profundidade de 300 libras pode esmagar o casco de um submarino a 10 metros de distância. A 20 metros, pode rachar soldas e estourar válvulas. A 50 metros, ainda sacode o submarino inteiro e aterroriza a tripulação. E aqui está o detalhe crucial. O submarino não pode revidar. Um submarino atacado por cargas de profundidade está cego. Seus hidrofones, os ouvidos que detectam navios na superfície, ficam ensurdecidos pelo ruído das explosões. Seu periscópio é inútil contra um atacante que está diretamente acima. Seus torpedos não podem ser disparados para cima. A única defesa é fugir, mergulhar mais fundo, mudar de curso, rezar para que a próxima carga caia longe o suficiente. Em 9 de maio de 1942, o U-352 não teve essa chance. Em apenas 15 minutos, um submarino alemão que havia cruzado o Atlântico para caçar navios americanos foi transformado de predador em presa, de ameaça em destroço. E o erro que o condenou não foi mecânico. Não foi má sorte. Foi uma decisão, uma única decisão catastroficamente errada tomada por um comandante que subestimou seu inimigo. Esta é a história do U-352, o submarino nazista que veio para a América e nunca voltou. Em janeiro de 1942, os Estados Unidos estavam em guerra há apenas um mês. Pearl Harbor havia chocado a nação, mas a guerra ainda parecia distante para a maioria dos americanos. O Pacífico era longe. A Europa era ainda mais longe. A vida cotidiana continuava quase normal nas cidades costeiras do Atlântico. Isso estava prestes a mudar. O almirante Karl Dönitz, comandante da frota de submarinos alemã, viu uma oportunidade que poucos outros haviam percebido. Os americanos estavam despreparados. Sua costa leste era praticamente indefesa. Navios mercantes navegavam sozinhos, sem escolta, com luzes acesas à noite, seguindo rotas previsíveis. Era um banquete esperando para ser devorado. Dönitz lançou a Operação Paukenschlag, toque de tambor, em janeiro de 1942. 5 submarinos alemães foram enviados para a costa americana com ordens simples: afundar tudo o que encontrassem. A escolha do nome era deliberada. Um toque de tambor anuncia algo grandioso, impossível de ignorar. Dönitz queria que os americanos sentissem o impacto da guerra submarina de forma visceral, traumática, inesquecível. Ele conseguiu. O resultado foi um massacre que os americanos tentariam esconder por meses. Nas primeiras semanas, os U-boats afundaram dezenas de navios, praticamente sem oposição. Petroleiros explodiam tão perto da costa que os moradores da Flórida podiam ver as chamas de suas varandas. Corpos e destroços apareciam nas praias. O óleo poluía a areia onde turistas haviam tomado sol meses antes. As autoridades americanas tentaram censurar as notícias. Não queriam que o público soubesse o quão vulnerável a costa estava. Mas era impossível esconder navios em chamas visíveis da praia. Era impossível esconder os corpos que o mar devolvia. Os moradores locais davam aos destroços nomes macabros. Torpedo Junction, para a área ao largo da Carolina do Norte. Torpedo Alley, para o estreito entre a Flórida e as Bahamas. Eram cemitérios de navios, onde U-boats caçavam com impunidade quase total.
Os alemães chamaram esse período de Segundo Happy Time. O primeiro havia sido em 1940-1941, quando caçavam livremente nas águas britânicas antes que o sistema de comboios fosse totalmente implementado. Para os comandantes de U-Boat, era realmente um tempo feliz. Alvos abundantes, defesas inexistentes, glória fácil. Mas os americanos estavam aprendendo. Dolorosamente, lentamente, mas aprendendo. Patrulhas aéreas foram estabelecidas. Navios de escolta foram destacados para a costa. O sistema de comboios, que os britânicos usavam há anos, começou a ser implementado. As cidades costeiras finalmente apagaram suas luzes, eliminando a silhueta que tornava os navios mercantes alvos fáceis. Em maio de 1942, quando o U-352 chegou às águas americanas, o Happy Time estava chegando ao fim. O comandante do U-352 não sabia disso. Ele ainda pensava que estava navegando para um paraíso de alvos fáceis. Esse foi seu primeiro erro. O U-352 era um submarino do tipo Z2U, o cavalo de batalha da frota submarina alemã. Com 67 metros de comprimento e 769 toneladas de deslocamento na superfície, não era o maior nem o mais avançado submarino alemão. Mas era confiável, relativamente fácil de produzir e mortalmente eficaz nas mãos de um comandante competente. A Alemanha construiu mais de 700 submarinos do tipo 7C durante a guerra. Eles formavam a espinha dorsal da campanha de U-Boats, que quase estrangulou a Grã-Bretanha. O armamento era formidável para a época. 5 tubos de torpedo, 4 na proa, 1 na popa. 14 torpedos no total. Um canhão de convés de 88 mm para ataques de superfície contra alvos desarmados. Metralhadoras antiaéreas para defesa contra aviões. A tripulação consistia de 44 homens, vivendo em condições que fariam um prisioneiro moderno reclamar de crueldade. O espaço era mínimo. Beliches eram compartilhados em turnos. Quando um homem acordava, outro dormia no mesmo colchão ainda quente. Os corredores eram tão estreitos que 2 homens não podiam passar um pelo outro sem se comprimir contra as paredes. Cada centímetro cúbico era ocupado por equipamento, suprimentos ou corpos humanos. Não havia chuveiros. A água doce era racionada estritamente para beber e cozinhar. Aproximadamente 1 litro por homem por dia. Os homens passavam semanas sem se lavar adequadamente. O cheiro corporal se tornava parte do ambiente, tão constante que eventualmente deixavam de notá-lo. As instalações sanitárias eram primitivas, 2 banheiros para 44 homens, frequentemente fora de serviço. Quando o submarino estava submerso, usar o banheiro era um procedimento complexo que envolvia válvulas e pressão. Um erro podia resultar em esgoto sendo forçado de volta para o compartimento. O ar era uma mistura tóxica de diesel, suor, comida estragada e gases de bateria. Quando o submarino permanecia submerso por longos períodos, o dióxido de carbono se acumulava, até que os homens mal conseguiam pensar. Dores de cabeça eram constantes, alguns desmaiavam. O teste simples era acender um fósforo. Se não pegasse fogo, o ar estava perigosamente viciado. A alimentação era monótona e frequentemente estragada. Carne enlatada, pão que mofava em dias, conservas que às vezes estavam podres quando abertas. Os cozinheiros faziam milagres com ingredientes limitados, mas após semanas no mar, os homens sonhavam com comida fresca. Era um trabalho para homens duros ou para homens desesperados. O comandante do U-352 era o Captain Lieutenant Helmut Rathke. Rathke tinha 32 anos, era um oficial de carreira da Kriegsmarine e esta era sua primeira patrulha de combate como comandante. Ele havia servido em outros submarinos como oficial subordinado, mas nunca havia comandado um ataque real contra o inimigo. Isso era comum na frota de U-Boats de 1942. A expansão rápida da força submarina alemã significava que muitos comandantes eram promovidos antes de estar verdadeiramente prontos. Havia submarinos demais e comandantes experientes de menos. Rathke era tecnicamente competente. Ele conhecia seu navio, conhecia os procedimentos,
Mas conhecer procedimentos não é o mesmo que ter instinto de combate. Não é o mesmo que saber nos ossos quando atacar e quando fugir. Essa diferença custaria a vida de seu submarino. O U-352 partiu de Saint-Nazaire, na França ocupada, em 4 de abril de 1942. A base de Saint-Nazaire era um dos principais portos de U-boats no Atlântico. Bunkers de concreto maciço protegiam os submarinos de ataques aéreos. Instalações de reparo e reabastecimento permitiam que os U-boats voltassem ao mar rapidamente. Era uma fortaleza industrial dedicada a um único propósito: manter os submarinos caçando. A viagem através do Atlântico levou mais de um mês. A distância de Saint-Nazaire até a costa da Carolina do Norte é de aproximadamente 3.500 milhas náuticas. Um tipo 7C podia fazer cerca de 12 nós na superfície em velocidade de cruzeiro. Faça as contas. Quase 3 semanas apenas de trânsito, sem contar desvios para evitar patrulhas ou mau tempo. Durante essa travessia, o U-352 navegava principalmente na superfície à noite, mergulhando durante o dia para evitar aviões de patrulha aliados. Era uma rotina exaustiva: emergir ao anoitecer, carregar baterias, navegar o máximo possível, mergulhar ao amanhecer, rastejar submerso durante as horas de luz. Os homens mal viam o sol. Seus ritmos circadianos colapsavam. Alguns desenvolviam problemas de pele por nunca secar completamente. Outros começavam a ter alucinações leves por falta de sono adequado. E eles ainda nem haviam chegado à zona de combate. Em maio, o U-352 finalmente alcançou as águas da costa americana. Rathke posicionou seu submarino na área ao largo da Carolina do Norte, uma região conhecida como Torpedo Junction pelos americanos devido ao número de afundamentos que havia ocorrido ali nos meses anteriores. Era hora de caçar. Mas as águas haviam mudado desde o início do ano. Os americanos não eram mais as presas fáceis que os relatórios prometiam. Rathke não percebeu isso. Ou percebeu e ignorou. Na manhã de 9 de maio de 1942, o U-352 estava patrulhando a aproximadamente 30 milhas náuticas da costa da Carolina do Norte. A profundidade da água naquela região era relativamente rasa, cerca de 35 metros em muitos pontos. Isso limitava as opções de evasão do submarino. Não havia profundezas abissais onde se esconder se as coisas dessem errado. Por volta das 16 Hero, o operador de hidrofone do U-352 detectou um contato. O som era inconfundível. Hélices de um navio pequeno se aproximando. O padrão de rotação sugeria uma embarcação militar, provavelmente uma corveta ou um caça-submarino. Um comandante experiente teria mergulhado imediatamente e se afastado silenciosamente. As águas rasas eram perigosas demais para um confronto. O submarino estava em desvantagem tática clara. Rathke tomou uma decisão diferente. Em vez de fugir, ele decidiu atacar. A lógica de Rathke, reconstruída a partir de depoimentos posteriores dos sobreviventes, parecia fazer sentido na superfície. O navio que se aproximava era pequeno, provavelmente não maior que uma corveta. O U-352 tinha torpedos. Um único tiro bem colocado poderia eliminar a ameaça e abrir caminho para alvos mais valiosos. O que Rathke não considerou adequadamente foi o risco. Ele estava em águas rasas. Se o ataque falhasse, não haveria como mergulhar para escapar. O navio inimigo era um caçador de submarinos. Sua função específica era encontrar e destruir U-boats. E os americanos, depois de meses de perdas humilhantes, estavam sedentos por vingança. Atacar nessas condições não era ousadia. Era suicídio. O U-352 manobrou para a posição de ataque. Rathke levantou o periscópio para identificar o alvo. O que ele viu era o USCG-C Icarus, um cúter da Guarda Costeira Americana de 165 pés, armado com cargas de profundidade e um canhão de 3 polegadas. O Icarus não era um navio de guerra formidável. Tinha sido originalmente projetado para missões de busca e salvamento, não para combate anti-submarino. Mas, nos meses recentes,
Havia sido adaptado às pressas para a guerra, equipado com sonar, cargas de profundidade e uma tripulação treinada para caçar U-boats. Seu comandante era o tenente Maurice Jester, um oficial da guarda costeira que, como Rafik, nunca havia estado em combate real. Dois homens inexperientes estavam prestes a se enfrentar. Apenas um sairia vivo. Às 16h15, o U-352 disparou um torpedo contra o Icarus. O torpedo era um G-7E, o modelo padrão alemão, propulsão elétrica, 300 quilos de explosivo na ogiva. Se atingisse o alvo, o Icarus seria partido ao meio. Mas o torpedo errou. Os relatos divergem sobre o motivo. Alguns sugerem que Hatke calculou mal a velocidade do alvo. Outros indicam que o torpedo simplesmente correu em profundidade errada. Um problema comum com torpedos da época. O resultado foi o mesmo. O torpedo passou por baixo do Icarus sem detonar. A bordo do cúter americano, os vigias viram o rastro do torpedo na água. Um momento antes, eles não sabiam que havia um submarino na área. Agora sabiam exatamente onde ele estava. O tenente Jester reagiu instantaneamente. Estações de batalha, submarino na água. O Icarus virou em direção ao ponto de origem do torpedo. O operador de sonar começou a varrer a água, procurando o eco característico de um casco de submarino. O encontrou. Contato sonar rumo 045, distância 400 metros. Hatke, observando através do periscópio, viu o navio americano virando diretamente para ele. No momento em que o Icarus começou a acelerar, ele soube que havia cometido um erro terrível. Mergulho de emergência. O U-352 começou a afundar, seus tanques de lastro enchendo de água, mas em águas de 35 metros não havia para onde ir. O submarino mal tinha espaço para sair da profundidade de periscópio. Os primeiros marinheiros americanos chegaram às cargas de profundidade antes mesmo que o U-352 completasse seu mergulho. O que aconteceu nos 15 minutos seguintes foi uma execução sistemática. O Icarus passou diretamente sobre a posição do U-352 e lançou sua primeira série de cargas de profundidade. 5 tambores de explosivos caíram na água, ajustados para detonar a diferentes profundidades. Dentro do U-352, o som das cargas atingindo a água era audível, um plop distante seguido de silêncio tenso enquanto afundavam. Então, as explosões. O primeiro impacto sacudiu o submarino inteiro. Lâmpadas estouraram, equipamentos soltos voaram pelos compartimentos. Homens foram arremessados contra anteparas de aço. Antes que pudessem se recuperar, a segunda explosão veio, mais perto desta vez. O casco gemeu sob a pressão. Alguém gritou que havia um vazamento na sala de máquinas. O Icarus não esperou para ver os resultados. Ele virou, adquiriu contato sonar novamente e voltou para outro ataque. A segunda série de cargas foi ainda mais precisa. As explosões agora estavam tão perto que os homens dentro do U-352 sentiam a onda de pressão como um soco no peito. Mais vazamentos apareceram. O sistema elétrico começou a falhar. As luzes piscavam e morriam. O submarino ficou em escuridão parcial, iluminado apenas por lanternas de emergência. Hatke avaliou a situação e percebeu que era desesperadora. O casco estava comprometido, a água entrava por múltiplos pontos, os sistemas de propulsão estavam danificados. Mesmo que conseguissem escapar do ataque, não teriam como voltar para casa, e as cargas continuavam caindo. O Icarus fez uma terceira passagem, mais explosões. O U-352 agora estava claramente condenado. A única questão era se os homens morreriam no submarino ou teriam chance de escapar. Hatke tomou a única decisão que restava: soprar todos os tanques, emergência à superfície. O ar comprimido rugiu para dentro dos tanques de lastro, expulsando a água. O U-352, mortalmente ferido, começou a subir. Parte 7. A superfície. O U-352 rompeu a superfície em um ângulo íngreme, a proa apontando para o céu antes de cair de volta na água. A bordo do Icarus, os americanos viram o submarino emergir a menos de 200 metros de distância. Por um momento ninguém se moveu.
era a primeira vez que a maioria deles via um U-Boat real. O tenente Jester foi o primeiro a reagir. Abrir fogo! O canhão de 3 polegadas do Icarus disparou. O primeiro tiro errou, explodindo na água ao lado do submarino. O segundo atingiu a torre de comando, arrancando pedaços de metal. A bordo do U-352, os homens estavam emergindo das escotilhas, desesperados para escapar antes que o submarino afundasse. Alguns pulavam diretamente na água. Outros tentavam alcançar os botes salva-vidas. As metralhadoras do Icarus abriram fogo. Balas varreram o convés do submarino. Alguns marinheiros alemães foram atingidos enquanto tentavam escapar. Outros se jogaram na água para evitar o fogo. Rathke foi um dos últimos a deixar o submarino. Ele havia ordenado que as válvulas de afundamento fossem abertas para garantir que o U-352 não caísse nas mãos dos americanos. Quando ele finalmente pulou na água, o submarino já estava afundando rapidamente pela popa. O U-352 desapareceu sob as ondas aproximadamente 15 minutos após o primeiro torpedo ter sido disparado. Para Rathke, a batalha havia acabado. Para seus homens, a luta pela sobrevivência estava apenas começando. 33 homens do U-352 chegaram à superfície com vida. Eles flutuavam na água, alguns feridos, todos em choque. O submarino, que havia sido sua casa por semanas, estava agora a 35 metros abaixo deles, levando 11 de seus companheiros para o fundo. O Icarus se aproximou para recolher os sobreviventes. Este era um momento delicado. Os alemães eram o inimigo. Minutos antes, os americanos estavam tentando matá-los. Agora, pelas convenções de guerra, eram obrigados a resgatá-los. Alguns tripulantes do Icarus queriam vingança. Eles haviam passado meses ouvindo sobre os afundamentos, sobre os marinheiros americanos morrendo nas águas geladas do Atlântico. Agora, os responsáveis estavam ali, indefesos na água. O tenente Jester manteve a disciplina. São prisioneiros de guerra, ele disse. Nós os tratamos de acordo com as convenções. Um por um, os alemães foram içados para bordo do Icarus. Feridos receberam tratamento médico. Os outros foram levados para baixo do convés e mantidos sob guarda. Rathke foi o último a ser resgatado. Quando ele subiu a bordo, Jester estava esperando. Os dois comandantes se olharam. Nenhum falava a língua do outro, mas ambos entendiam o que havia acontecido. Um havia vencido, o outro havia perdido. Na guerra submarina, isso geralmente significava a morte. Rathke teve sorte de estar vivo. Os 33 sobreviventes do U-352 foram levados para o porto de Charleston e entregues às autoridades militares. De lá foram transferidos para campos de prisioneiros de guerra, onde passariam o resto da guerra. Rathke foi interrogado extensivamente pela inteligência naval americana. Ele forneceu informações sobre táticas de U-Boats, rotas de patrulha e procedimentos operacionais. Informações que ajudariam os americanos a caçar outros submarinos alemães nos meses seguintes. Os prisioneiros do U-352 foram eventualmente transferidos para campos no interior dos Estados Unidos, longe de qualquer costa. Eles trabalharam em fazendas e fábricas, contribuindo ironicamente para o esforço de guerra aliado. Alguns fizeram amizades com os guardas americanos. Outros permaneceram hostis até o fim. Quando a guerra terminou em 1945, os prisioneiros não foram imediatamente libertados. A Alemanha estava em ruínas, ocupada por 4 potências. Não havia para onde enviá-los. Muitos permaneceram nos campos até 1946 ou mesmo 1947. A guerra para os homens do U-352 havia terminado. Mas a história de seu submarino estava apenas começando. Após a guerra, o U-352 foi esquecido. O submarino era apenas um entre centenas de U-Boats perdidos durante o conflito. A Alemanha havia sacrificado aproximadamente 785 submarinos e 28 mil tripulantes na Batalha do Atlântico. O U-352 era uma gota nesse oceano de perdas. Os sobreviventes voltaram para a Alemanha, a maioria em 1946 ou 1947.
Eles retomaram suas vidas em um país destruído, tentando esquecer os anos de guerra. Alguns nunca falaram sobre suas experiências, outros carregavam as memórias em silêncio. Rathke sobreviveu à guerra e viveu até a década de 1970. Ele raramente discutia o U-352 ou a batalha que havia perdido. O naufrágio permaneceu no fundo do mar, a 35 metros de profundidade, a 30 milhas da costa da Carolina do Norte. As correntes trouxeram sedimentos que gradualmente cobriram partes do casco. A vida marinha colonizou o metal. Corais, esponjas, anêmonas transformaram o submarino em um recife artificial. Por décadas, apenas os peixes conheciam a localização do U-352, mas em 1975 isso mudou. A descoberta do U-352 foi quase acidental. Um grupo de pescadores locais há anos notava que uma área específica ao largo de Cape Hatteras produzia capturas excepcionalmente boas. As redes frequentemente enroscavam em algo no fundo, uma obstrução que ninguém conseguia identificar. Em 1975, um mergulhador chamado George Purifoy decidiu investigar. Purifoy era um mergulhador recreativo experiente que havia explorado vários naufrágios na costa da Carolina do Norte. A região, conhecida como Cemitério do Atlântico, era famosa por seus destroços. Navios afundados por tempestades, colisões e guerras ao longo de séculos. A costa da Carolina do Norte é traiçoeira. O Gulf Stream se encontra com correntes frias vindas do norte, criando condições imprevisíveis. Bancos de areia se movem constantemente. Tempestades são frequentes e violentas. Ao longo de 400 anos, mais de 2.000 navios naufragaram nessas águas. Purifoy conhecia muitos desses naufrágios, mas nenhum o preparou para o que estava prestes a encontrar. Ele desceu até a obstrução que intrigava os pescadores. A visibilidade era limitada, talvez 10 metros em um bom dia. A água estava fria, escura, misteriosa. O fundo era de areia, com pouca vida visível até que... E então ele viu. Emergindo da penumbra verde, estava a forma inconfundível de um submarino. O casco cilíndrico, a torre de comando erguendo-se como uma aleta, os tubos de torpedo na proa. Purifoy mal podia acreditar no que estava vendo. Ele havia encontrado um U-boat. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente pela comunidade de mergulho. O U-352 era, até onde se sabia, o único submarino alemão em águas americanas acessível a mergulhadores recreativos. Nos anos seguintes, o naufrágio se tornou um dos destinos de mergulho mais populares da costa atlântica americana. Mergulhar no U-352 é mergulhar na história. O submarino está surpreendentemente intacto, considerando mais de 80 anos debaixo d'água. O casco está coberto de incrustações marinhas, mas a forma original é claramente reconhecível. A torre de comando ainda se projeta do convés, perfurada pelos tiros do Ícaros, mas estruturalmente inteira. Os tubos de torpedo de proa estão abertos. As tampas foram removidas ou corroeram. Mergulhadores podem olhar diretamente para dentro dos tubos vazios, imaginando os torpedos que um dia estiveram ali. O canhão de convés de 88 mm ainda está em posição, apontando para um inimigo que não existe mais. Décadas de vida marinha o transformaram em um jardim de esponjas coloridas, mas a forma é inconfundível. E há os artefatos. Ao longo dos anos, mergulhadores recuperaram, legalmente e ilegalmente, centenas de objetos do U-352, pratos com a águia nazista, garrafas de cerveja alemã, instrumentos de navegação, pertences pessoais dos tripulantes. Alguns desses artefatos estão em museus, outros em coleções particulares. Alguns foram simplesmente roubados e vendidos no mercado negro de memorabilia da Segunda Guerra. A pilhagem se tornou um problema tão sério que as autoridades tiveram que intervir. Em 1999, o U-352 foi oficialmente listado no Registro Nacional de Lugares Históricos dos Estados Unidos. Isso proporcionou alguma proteção legal, embora a fiscalização em águas abertas seja notoriamente difícil. Mas a proteção mais importante
veio de uma mudança de atitude na comunidade de mergulho. Os mergulhadores mais experientes começaram a ver o U-352 não como uma fonte de souvenirs, mas como um memorial de guerra. 11 homens morreram naquele submarino. Seus corpos nunca foram recuperados. O U-352 é seu túmulo. Remover artefatos não é apenas ilegal, é desrespeitoso com os mortos. 11 marinheiros alemães morreram no U-352. Seus nomes são conhecidos. Seus rostos, em algumas fotografias da época, mostram jovens, a maioria na casa dos 20 anos. Eles tinham famílias na Alemanha, mães que choraram quando as cartas de condolência chegaram, esposas que viúvas antes de completar 30 anos, filhos que cresceram sem pais. O que exatamente aconteceu com esses 11 homens? Ninguém sabe com certeza. Alguns provavelmente morreram nas explosões das cargas de profundidade, despedaçados ou mortos pela pressão. Outros podem ter se afogado em compartimentos inundados enquanto tentavam escapar. Alguns podem ter sido atingidos pelos tiros americanos enquanto emergiam. Seus corpos nunca foram recuperados. Eles permanecem no submarino, ou perto dele, há mais de 80 anos. Isso cria um paradoxo ético para os mergulhadores que visitam o U-352. Por um lado, esses homens eram nazistas, serviam a um regime genocida. Sua missão era afundar navios e matar marinheiros aliados. Não eram inocentes. Por outro lado, eram seres humanos. Muitos eram jovens demais para ter escolhido o nazismo conscientemente. Foram recrutados ou convocados para uma guerra que não começaram. Morreram longe de casa, em águas de um país que nunca conheceram. Eles merecem respeito em morte? Ou sua lealdade ao Terceiro Reich os desqualifica para sempre? A comunidade de mergulho chegou a um consenso prático, se não filosófico. Não importa o que pensamos sobre os homens que morreram ali. O U-352 é um túmulo. Túmulos são tratados com respeito. Não porque os mortos mereçam, mas porque isso diz algo sobre os vivos. Mergulhadores que visitam o U-352 hoje são encorajados a tratar o naufrágio como um memorial. Olhar, fotografar, mas não tocar. Deixar os mortos em paz. O U-352 representa um momento de virada na guerra submarina. Quando ele afundou em maio de 1942, o segundo Happy Time estava terminando. Os americanos haviam aprendido, dolorosamente, com centenas de navios perdidos, como combater a ameaça dos U-boats. O sistema de comboio se tornou universal. Patrulhas aéreas cobriam a costa 24 horas por dia. Navios de escolta como o Icarus receberam treinamento e equipamento adequados. O sonar melhorou. As cargas de profundidade se tornaram mais precisas. Nos meses seguintes, as perdas de U-boats na costa americana aumentaram dramaticamente. Os submarinos que antes caçavam impunemente agora eram os caçados. O U-352 não foi o primeiro U-boat afundado em águas americanas. Nem foi o mais importante. Mas sua história encapsula a mudança de maré. O momento em que os caçadores descobriram que suas presas tinham garras. Helmut Rathke cometeu um erro clássico de subestimar o inimigo. Ele pensou que estava atacando uma presa fácil. Descobriu que estava atacando um caçador. É uma lição que comandantes militares aprendem repetidamente ao longo da história e esquecem com igual frequência. Hoje, o U-352 é um dos naufrágios mais visitados da costa atlântica americana. Dezenas de barcos de mergulho operam viagens regulares ao local. Em um dia de verão movimentado, pode haver mais de 50 mergulhadores explorando o submarino simultaneamente. A experiência é única. O mergulho começa com uma descida através da água verde da Carolina do Norte. A visibilidade varia, às vezes 30 metros, às vezes apenas 5. A temperatura cai à medida que você desce. O sol se torna um brilho distante acima. E então, emergindo da escuridão, o submarino aparece. A primeira coisa que a maioria dos mergulhadores nota é a escala. O U-352 parece maior debaixo d'água do que as fotografias sugerem.
67 metros de aço estendendo-se através do campo de visão, coberto de vida marinha, mas inconfundivelmente um submarino. A segunda coisa é o silêncio. Não há som debaixo d'água, além de sua própria respiração. O U-352 repousa em quietude absoluta, um monumento silencioso a uma guerra que terminou há gerações. Mergulhadores experientes nadam ao longo do casco, examinando os detalhes. A torre de comando com seus danos de batalha, os tubos de torpedo vazios, o canhão de convés apontando para o nada. As escotilhas por onde homens desesperados emergiram em seus últimos momentos. Alguns mergulhadores deixam flores ou bandeiras. Alguns fazem um momento de silêncio. A maioria simplesmente observa, tentando imaginar o que aconteceu ali em 9 de maio de 1942. E então sobem de volta para o mundo dos vivos, deixando o U-352 em sua vigília solitária no fundo do mar. U-352. Lançado 7 de maio de 1941. Comissionado 28 de agosto de 1941. Afundado 9 de maio de 1942. Tempo de serviço 8 meses e 11 dias. Patrulhas de guerra 1. Navios afundados 0. Navios danificados 0. Tripulação 44 homens. Mortos 11. Capturados 33. Comandante Capitão Leutnant Helmut Rathke. Capturador USCGC Icarus Tenente Maurice Jester. Causa do afundamento: cargas de profundidade e tiros de canhão. Duração da batalha: aproximadamente 15 minutos. Profundidade do naufrágio: 35 metros. Distância da costa: 30 milhas náuticas. Tempo perdido: 33 anos. Redescoberto: 1975. O U-352 nunca afundou um único navio. Ele cruzou o Atlântico, gastou semanas em trânsito, consumiu toneladas de combustível e suprimentos e não contribuiu nada para o esforço de guerra alemão. Sua única ação de combate foi um torpedo que errou o alvo, e então foi destruído em 15 minutos por um navio da Guarda Costeira Americana, que meses antes fazia missões de busca e salvamento. A história do U-352 não é uma história de heroísmo, não é uma história de sucesso. É uma história de como a guerra pode transformar homens em estatísticas e como um único erro pode apagar vidas em minutos. Os 11 marinheiros alemães que morreram no U-352 não eram heróis nem vilões. Eram homens, jovens demais para entender completamente a guerra que lutavam. Longe demais de casa para serem enterrados em solo familiar. Eles estão ali ainda, no fundo do Atlântico, a 30 milhas de uma costa que nunca conheceram em vida. O submarino que os carregou tornou-se seu monumento. E o oceano, que não distingue entre vencedores e perdidos, os guarda em silêncio eterno.